Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Hoje é um dia super interessante, um pouco fora do comum. A gente vai falar sobre os cursos de licenciatura em matemática. Ainda compensa fazer? O que esperar? Vale a pena cursar um curso de licenciatura em matemática? Eu estava no Facebook navegando, eu faço parte de alguns grupos de professores de matemática e tal, então apareceu uma mensagem em um dos grupos de um rapaz chamado Maicon, né? O Maicon mandou uma mensagem para um grupo de professores de matemática no Facebook e fez algumas perguntas. E eu achei as perguntas do Maicon tão interessantes, tão relevantes, assim, eu acho que gerou muitas pessoas respondendo. Eu percebi que era um assunto que a gente merecia falar a respeito, porque eu acho legal para poder conversar com o Maicon. Não sei se o Maicon, eu avisei ao Maicon que a gente ia fazer um programa motivado pela pergunta dele. Olha que legal. Convidei o Maicon. Daqui a pouco, de repente, ele vai estar pintando por aí, vai estar chegando na área. Então vamos ver o que vai acontecer, tá certo? Mas deixa eu mostrar para vocês qual foi a pergunta do Maicon. Ele está lá no grupo e aí essa mensagem que está aí, aqui pintou para mim. Estou interessado em fazer uma licenciatura de matemática. Gostaria de ouvir a impressão dos colegas do grupo. Ainda compensa fazer uma licenciatura na área? Como se preparar para a mesma? Quais são as dificuldades na graduação? Estou aberto a conselhos. Desde já, minha gratidão aos colegas que contribuírem. Então, caramba, hoje vai um monte de gente contribuir. Maicon, uma satisfação enorme poder estar falando com você. Eu acho que, eu digo não apenas falar com o Maicon, mas falando com uma série de um monte de amigos que podem estar com a mesma dúvida, né, pessoal, estudante, está pensando em fazer um curso, faça licenciatura em matemática, é legal, vale a pena fazer. Então eu acho que a gente falar a respeito disso é uma coisa bem legal, acho que é muito importante e eu fico feliz, né? A gente fala aqui na Matemática Humanista de vários assuntos diferentes, a gente fala sobre assuntos super sofisticados de matemática, alguns são mais complexos, outros são mais aplicados, né? Mas de repente a gente ter a oportunidade de conversar, às vezes com colegas que estão começando, estão pensando em começar, né, uma vida na matemática, uma carreira na matemática, eu acho muito legal. Para mim, me traz uma motivação incrível. Aí eu vi essa mensagem do Maicon e eu falei, caramba, esse é o tema do programa de hoje. Licenciatura em matemática. Ainda compensa fazer? O que esperar? Aí eu queria perguntar, hoje o programa é relativamente curto, porque a gente vai ficar discutindo isso, só que eu queria discutir com vocês. Pessoal que está me assistindo, eu sei que muitos são professores, né? Já atuam como professores de matemática. Acho que quase todos que me assistem no momento fizeram licenciatura em matemática. E aí eu presumo que a gente podia, todo mundo junto, né, pensar em falar com o Maicon, dar algumas sugestões. Então eu queria ouvi-los aí, pessoal do chat, que está agora presente, pessoal que chegou, a Rodrigo Souza chegou, a Gioconda chegou, Fernando Gregório, o Rodrigo Gomes, o Alexandre Dibe, o Alexandre... Sismap Revisão de Veículos também chegou, olha que legal. Heavy Metalmática, pô, é isso daí, manda brasa aí, super heavy metal, né? A Débora Moraes, Rosa Cavalcante, todo mundo que tá presente. Então, queria saber de vocês. A Kelly também chegou agora, a Kelly Santos, dando boa noite para todo mundo. Então, queria saber de vocês aí o que vocês acham, né, disso, dessas perguntas. Vale, o que vocês acham? Compensa ainda fazer licenciatura em matemática? Como se preparar para a mesma? Quais são as dificuldades na graduação? Então eu queria que a gente discutisse isso juntos, tá certo? Essa primeira pergunta do Maicon, ainda compensa fazer uma licenciatura na área? Eu queria trazer alguns dados, tá certo? Alguns dados. Então,
Vejam aí, Roseli chegou agora também, Roseli Pullman, a Kelly Santos, Arthur Moreira, que legal, Arthur, bem-vindo. Então, vamos lá, eu quero ouvi-los nos papos e perguntas, se a gente puder responder ao nosso amigo Maicon, o que vocês acham aí que a gente pode falar para ele. Ainda compensa fazer licenciatura em matemática? Olha, a primeira pergunta para mim, que é a mais fundamental de todas, porque talvez se você responder sim a essa pergunta, já é o suficiente para você fazer, tá certo? Licenciatura em matemática. Agora eu vou me referir ao Maicon, mas na verdade eu me refiro a todos que assistem, estudantes, pessoal que estiver chegando, nunca participou de um programa da Matemática Humanista, está chegando para assistir, bem-vindo. Então eu falo com você também. Fazer licenciatura em matemática é algo que você deseja fazer? É o seu sonho? Né? É o seu desejo? Né? Isso aí é uma coisa fundamental. Eu acho que a gente deve... Essa é uma primeira pergunta a ser feita. Né? Quando a gente está pensando numa carreira, numa profissão, a gente deve realmente pensar em algo que nós gostemos de fazer. Porque eu penso, particularmente, Maicon e amigos, que a vida, ela às vezes é como se a gente estivesse usando... É uma maratona, né? É uma maratona. E quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, ou que a gente não tem tanta afinidade, é como se a gente estivesse correndo a maratona com uma pedrinha pequenininha no sapato, sabe? No tênis. É uma como fosse uma pequena pedrinha. E você fala assim, tá tudo bem, eu tô correndo e não tô sentindo muita diferença. Eu aguento numa boa. Mas você vê que depois de algum tempo correndo com aquela pequena pedrinha, ela causa grandes estragos e fica às vezes complicado manter, né, a corrida no mesmo nível, no mesmo pique, no mesmo compromisso, por causa daquela pedrinha. Então, eu acho que é muito importante você fazer, Maicon, aquilo que você gosta, aquilo que você sonha, que você ama, seja o que for. Tá certo? Seja o que for. O José Cândido tá falando aqui, José Cândido, olha só que legal aí, Maicon. Sempre compensa fazer o que gosta. Eu concordo com o José Cândido. E até eu penso o seguinte: eu acho que quando a gente tem o desejo, mesmo que seja uma profissão desvalorizada, como é a do professor no Brasil, de modo geral, né, é uma profissão desvalorizada, eu acho que de alguma maneira o fato de você realmente ter um compromisso muito grande, um desejo, uma vontade, uma garra muito grande de ser professor, né, uma grande vontade, isso gera automaticamente a você uma identidade, te destaca às vezes daquele pessoal que está por estar, né? Está por estar. Então eu acho que isso é uma coisa curiosa, né? Então, João Rodrigo está falando aqui, valer a pena é relativo, olha só, tudo depende do que almeja. Então, Maicon, eu penso que tem, então, eu acho que o pessoal tá concordando aqui, olha, a Débora também está falando assim, olha, pergunta difícil, só por muito amor, nossa profissão está tão desvalorizada. Então eu digo assim, há certamente uma componente relativa aí no jogo, algo que só o Maicon pode responder. Quer dizer, o Maicon vai perguntar isso, quem está me assistindo vai perguntar isso, mas talvez essa em particular só o Maicon pode responder. E é talvez uma das mais fundamentais, que o Maicon que o Maicon responda. Tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá, então. Vou continuar falando aqui. Continuem a
a postar aí, tá? No chat. Então, a Débora estava falando aqui pra gente a questão da valorização, né? A questão o professor, ele é, digamos assim, é uma carreira de fato desvalorizada, não apenas em termos de salário, que é um salário baixo, mas em outros termos também, né? Eu acho que a gente teve até meados do século passado uma imagem do professor muito mais respeitosa. Mas quando eu falo imagem do professor, eu não falo do senso comum, não. Eu falo assim, pelo próprio governo, né? Eu acho que o reconhecimento do professor, ele havia uma relação, assim, como é que eu vou dizer, um reconhecimento que era de ordem cultural mesmo, sabe? As pessoas reconheciam mais o professor. Isso foi se perdendo. O professor nunca ganhou bem no Brasil. Tá? Isso não é uma coisa que a gente fala assim, na década de 50 ganhava muito bem. Tá? Não ganha muito bem. De modo geral, como média, né, a carreira de professor no Brasil, eu acho que nunca ganhou muito bem. No entanto, eu acho que o reconhecimento em outros termos antes era maior, tá? Pelo menos no senso comum. Né? Assim, eu acho que não só do professor, mas também da escola. A gente reconhecia a escola como uma instituição importante na vida das pessoas. A escola é importante. Estudar é importante. Né? Isso faz a diferença para as pessoas. Eu acho que esse reconhecimento está sendo esvaziado e a imagem da escola, enquanto uma instituição sociocultural, ela vem sendo cada vez mais fragilizada também. Né? O atual governo complica as coisas mais ainda. Mais ainda. Está cada vez mais difícil. Tá certo? Deixa eu então. Vamos lá. Assim, uma coisa que eu queria falar sobre salário. Tá? Um professor que trabalha na educação básica, né? Agora eu vou falar em termos de valorização. Assim, professor que atua em escolas do estado ou do município ou em escolas particulares, normalmente trabalham em uma ou mais escolas, naturalmente, às vezes mais escolas, 2, 3 escolas às vezes. Então, o salário, dependendo do número de escolas, da carga horária, de se você está no município, em que município você está, o Brasil é um país imenso. Então, assim, isso aí, cada estado tem um piso diferente. Né? Então, eu diria que a média pode variar dependendo se você trabalha em uma escola, 2, em 3 escolas, da sua carga horária semanal, entre R$2.000 e R$8.000, até às vezes passa de R$8.000. Eu tenho amigos, colegas que atuam na educação básica, que acumulam matrículas e trabalham em escolas particulares, mas assim, é um trabalho muito intenso, né? É algo assim complicado. Bem complicado, quer dizer, trabalha em várias escolas, tem várias matrículas, trabalha com aulas particulares também. Então, quando você acumula isso tudo, você às vezes pode chegar a 8, 10 mil reais às vezes, mas depende muito da escola que você tá certo? Se você trabalhar em apenas uma escola do estado, você está ferrado, tá certo? Então é uma coisa complicada. Né? Isso em termos de educação básica. Se você estiver em uma escola federal, né? Às vezes os salários são um pouco melhores. Se você tiver mestrado ou doutorado, esses salários aumentam ainda mais. Tá? Então, assim, professores do Serviço Público Federal que possuem mestrado ou doutorado, aí o salário pode chegar a 12, 13, 14 mil reais, dependendo de onde você esteja, da sua posição na carreira. Tá certo? Então isso é uma coisa que a se pensar, tá certo? Então assim, você tem uma grande gama, dependendo de para onde você vá, o que você faça, qual a sua carga de dedicação,
tá certo? Agora, não é uma profissão do tipo, normalmente, assim, em termos de trabalho em um lugar, eu vou ganhar 30 mil. Isso é uma coisa que não vai acontecer sendo professor. Então, em termos de salário, Michael, isso é algo que você poder pensar. Eu não sei, claro, assim, veja, dinheiro, salário é uma coisa fundamental. Quer dizer, você não vai conseguir pagar sua conta de luz com amor, você não vai conseguir pagar as suas despesas com amor, tá certo? O que eu digo é que às vezes o amor pela sua profissão consegue te abastecer e te manter naquele caminho, ou te ajuda a conviver com uma situação mais restrita financeira. Isso pode acontecer. Muitos professores são felizes e são felizes fazendo o que fazem e não ganham muitíssimo bem, tá certo? Então isso é porque eles gostam de fazer aquilo que eles fazem. Então eles têm um respaldo, tá certo? Então isso eu acho que é uma coisa importante, tá? de falar. Uma coisa interessante, se ainda compensa fazer licenciatura em matemática. A gente tem, nos últimos 20 anos, Michael, eu diria, um pouquinho mais talvez, né? A gente começa a ter programas de pós-graduação e pesquisa, né, em educação matemática, quer dizer, em ensino e aprendizagem da matemática, né? E outras questões que estão em torno do ensino e da aprendizagem da matemática. E eu penso, Michael, que uma carreira universitária é algo, hoje, para quem faz licenciatura em matemática, depois faz um mestrado em educação matemática, um doutorado em educação matemática, tranquilamente pode ser um professor universitário, tá certo? Pode ser um professor universitário, tá? E ter um salário um pouco melhor. Então, isso pode ser interessante. Por exemplo, eu sou um professor universitário, tá? Então, o meu salário é um pouco melhor do que o salário de um professor da educação básica, tá certo? Agora, eu digo para você o seguinte, eu adoraria trabalhar na educação básica, mais do que na universidade, tá certo? Atualmente, tá? Nesse momento, se eu pudesse trocar e migrar para a educação básica, eu iria. A minha questão é que agora, com a minha idade e com o meu momento, eu acho que vai ser difícil eu fazer essa transição sem perder direitos ou algumas outras questões importantes. Então eu não posso, eu não posso perder isso de vista. Mas para um jovem, isso pode ser uma coisa interessante. Tá certo? Licenciaturas em matemática e em outras áreas. Né? Eu diria para você que licenciatura em matemática, e eu falo também, pessoal que trabalha com língua portuguesa também, letras, etc., eu acho que são as duas licenciaturas mais quentes do mercado. Língua portuguesa e matemática são as licenciaturas mais quentes. Isso porque as avaliações em larga escala, elas historicamente deram quase que exclusivamente acabam se dando sobre essas duas áreas. Tá? Agora começa a questão de ciências entrar em pauta e tudo mais, tá? Recentemente. Mas eu digo para você que, historicamente, língua portuguesa e matemática são as duas áreas que mais estão conectadas às avaliações em larga escala. E nós sabemos hoje, pessoal que trabalha aqui, que está aqui assistindo, tá certo? Que está aqui me assistindo, que é professor, sabe o quanto as avaliações em larga escala induzem e geram pressão sobre os professores que atuam na educação básica, tá certo? Então, normalmente, muitos programas, às vezes de elaboração de materiais complementares e tudo mais, tudo isso se dá em língua portuguesa e matemática apenas, quase sempre. Então, isso gera algumas
oportunidades adicionais aos profissionais que estão nessas duas áreas, tá certo? Então isso é uma coisa para você pensar. A BNCC, vamos lá. A BNCC, ela chegou, a do ensino fundamental e do médio mais recentemente, e elas trazem uma série de mudanças. Então eu imagino que os próximos anos de transição haverá muita oportunidade para professores se engajarem em produção de materiais, produção de conteúdos. A gente está tendo uma virada tecnológica grande agora. Então, eu acho que é um mercado promissor, envolvendo produção de materiais didáticos. É algo interessante, tá certo? Algo a se pensar. Perdão. Então, algo que eu quero falar, e eu pergunto a vocês que estão aí no chat, pessoal que está no chat, já estou chegando no chat. Eu queria saber o seguinte: licenciatura, bacharelado e matemática aplicada. Quais são as diferenças entre essas três modalidades de curso de matemática? Vocês gostariam que eu falasse um pouco sobre isso agora? Sim ou não? Então eu queria saber de vocês aí, se vocês gostariam que eu falasse sobre isso. Deixa eu só parar um pouquinho para papos e perguntas, aí eu volto para esse slide anterior. Deixa eu dar o olá para o Leandro Nascimento. Opa, Leandro, grande abraço, amigão, prazer em reencontrá-lo virtualmente na Matemática Humanista. Olha que legal, o Leandro Nascimento está chegando. A Ana Carolina Hertal está falando assim, sim. Vamos falar de quais as diferenças entre licenciatura, bacharelado e matemática aplicada. Maravilha, o Leandro também está falando sim. O Matheus Jesus também está falando sim. Vamos lá, então vou falar, combinado. Né? O Paulo Araújo está falando aqui que a carreira de professor, né, é uma profissão muito desvalorizada, realmente, certamente, né, é uma profissão muito desvalorizada. Deixa eu dar um alô aqui pro John Batista, que está chegando. O John Batista está no Sismap, é porque ele está usando outro perfil lá no YouTube. Maravilha, então, John, um grande abraço para você. Érica Rosa também, o Rodrigo Souza. Caramba, todo mundo está querendo que eu fale sobre as diferenças entre bacharelado, licenciatura e matemática aplicada. Uma pergunta que o pessoal no chat está perguntando o seguinte: indiquei a 2 alunos meus de ensino médio que querem fazer licenciatura a assistir o programa de hoje. Graziele, olha, muito obrigado. Eu fico feliz. Eu queria muito aumentar a participação dos estudantes de ensino médio aqui no canal. Eu não vou, na matemática humanista, ficar, às vezes, discutindo algumas questões mais específicas do Enem ou coisas assim, mas eu queria falar um pouco sobre questões mais amplas, sabe? Menos ligadas ao conteúdo matemático da escola, mas talvez sobre escolha profissional. Eu queria falar um pouco sobre como você se organiza para estudar, sabe? Como o Enem funciona. Eu queria falar um pouco sobre questões um pouco mais sistêmicas, um pouco mais amplas. E, eventualmente, falar também um pouco de matemática, naturalmente, questões mais específicas. Questões mais específicas. Então, agradeço muito a você, Graziele, pela gentileza, tá certo? Olha, a Joconda está falando aqui, olha, meu sonho é trabalhar 20 horas e ganhar por 60. A minha sensação é inversamente proporcional ao que eu trabalho. Mas eu simplesmente amo o que eu faço. Pô, Joconda, eu acho que você representa muito bem tudo aquilo que a gente está falando agora aqui. Eu acho que é isso. O Maicon, que se ele não estiver nos assistindo agora, certamente o fará depois. Eu digo que para ele ler essa sua colocação é uma coisa muito importante, tá certo? Realmente a gente chega a trabalhar 50, 60 horas por semana de verdade, né?
mais do que isso às vezes. Tem colegas que chegam perto de 80 horas semanais de trabalho. Isso é uma loucura, tá certo? É muito trabalho, né? E é uma coisa que chega uma hora que a quantidade de trabalho que você digamos assim, acaba pegando e trazendo para você, né, às vezes é tão grande que acaba te impedindo de exercer a sua profissão da maneira que você gostaria de assumir. Quer dizer, com maior compromisso, com maior tempo, para poder se planejar, né, para poder dar, né, uma aula de melhor qualidade. Eu acho que esse, para mim, é o grande ponto atual. Quer dizer que, por vezes, a questão do salário ela acaba fazendo com que o professor precise pegar muitas horas em escolas diferentes e fique sem tempo de conseguir se dedicar. No entanto, ao mesmo tempo, eu conheço muitas pessoas que conseguem, trabalham 80 horas e são tão felicíssimas e conseguem dar nó em pingo d'água. Tá certo? Então tudo tem muito a ver com o que você ama, com o que você deseja fazer. E aí nessa hora tem aquele velho papo que hora ou outra eu falo aqui na matemática humanista. Eu penso que daqui a 30 anos a gente vai ter que conviver com as nossas escolhas, entendeu? Se você hoje escolhe, eu vou fazer um concurso para auditor fiscal do Tesouro Nacional, serei um AFTN, tal, vou ganhar não sei quantos mil por mês, e você vai ser profundamente infeliz, né, ganhando bem. Né? Uma coisa não exclui outra, dá para ser feliz ganhando bem. Tá? O que eu digo é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado nessa gangorra entre o ganhar bem e a gente fazer o que gosta, para a gente não sacrificar muito, né, a algum lado. Né? Eu acho que tentar buscar um equilíbrio do que é viável para cada um. Né? Aí a Débora está falando aqui, conversamos um pouco sobre isso sobre a crítica na graduação. Sim. Eu falei sobre os cursos de licenciatura e eu fiz algumas críticas sobre os atuais cursos de licenciatura. Mas veja, as críticas que eu fiz naquela palestra da Matemática Humanista, pessoal que não assistiu pode assistir, são críticas ao currículo, ao encaminhamento curricular, não críticas à profissão. Né? Isso é uma coisa interessante aí da gente falar. Então, pessoal do chat, olha só que legal aqui, olha. O Matheus Jesus está falando aqui o seguinte, ó: faço matemática bacharelado na UFRJ, mas é um nível de cobrança altíssimo. Não sei mais o que fazer para conseguir um bom desempenho. Se puder dar alguma dica, eu agradeço. Matheus Jesus, rapaz, eu fiz bacharelado na UFRJ. Acreditem, eu já estive exatamente onde você está. Tive grandes professores na UFRJ. Fui aluno do Felipe Acker, fui aluno do Rossi Cipolatti, né? Fui aluno de grandes professores e eu digo a você que eu entendo as dificuldades. Elas são de fato muito grandes. Eu acho que se eu puder te dar alguma dica, e por sinal é uma dica que eu também darei ao Maicon, né, que busca fazer uma licenciatura, é você não apenas... primeira coisa, eu queria te convidar a assistir o episódio passado da Matemática Humanista, que é Como Estudar Matemática. Eu dei algumas dicas ali que são particularmente úteis, Matheus, para estudantes de bacharelado em matemática. Particularmente como você acessa os objetos matemáticos, a formalização dos objetos, como você lê, como você organiza o seu conhecimento e a sua leitura. Não apenas entrar no texto e ficar lendo dentro do texto, mas ter um exercício de entrada e saída. Isso é uma coisa muito importante. Dá uma olhadinha lá no programa da Matemática Humanista, e aí eu acho que ali eu falo muitas coisas que eu acho que vão poder te ajudar. Beleza, Matheus? Se você
não achar que as coisas que eu falei lá te ajudaram, peço a gentileza de você escrever para matemáticohumanista@gmail.com e a gente bate um papo, a gente troca e-mail, tá certo? Inclusive, eu queria me colocar aos colegas que me assistem o seguinte, eu já falei isso em um programa passado, mas o pessoal não levou muito a sério. Pelo menos eu acho que não levou muito a sério, porque ninguém falou nada mais. Mas é o seguinte, se vocês quiserem bater um papo comigo, pode ser por e-mail ou não, manda um e-mail para mim, a gente marca um horário, a gente entra aqui, eu tenho tipo de um Skype no browser, eu tenho aqui uma ferramentazinha de papo ao vivo, a gente bate um papo, pô, fala um tempinho juntos, a gente tira umas dúvidas. Quem quiser conversar comigo, manda um e-mail para matemáticohumanista@gmail.com. A gente marca um tempo, marca um papo e a gente conversa. Às vezes quer conversar, quer falar sobre a universidade, tá com dúvida para onde vai, como é que estuda, como é que se organiza. Cara, conta comigo. Para mim vai ser um prazer ajudar. Tá certo? Maravilha, maravilha. Então vou dar mais um alô pro pessoal que tá aqui no chat. Boaventura Costa chegou na área. A Daniele Zamboni. A Daniele Zamboni, agora eu não tenho certeza. Dani, eu me lembro do seu sobrenome, Zamboni. Eu acho que eu dei aula para você em Vassouras. Será que eu estou me confundindo? Depois você me diga se eu estou errado. Tá certo? A Daniele. Não sei se eu estou me confundindo, tá? Mas eu acho que eu fui seu professor em Vassoura. Se eu não fui, eu peço desculpas, eu posso estar me confundindo. É porque tinha uma menina com o sobrenome Zamboni há muitos anos atrás, quase 20 anos atrás. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Então, então vamos lá. A Gleice Nascimento também está falando aqui, olha só, faço licenciatura em matemática na UFPA e realmente muita cobrança, muita cobrança. Né, o foco. E aí eu digo, Gleice, o seguinte, uma coisa que eu também estava falando com o Matheus. O Matheus faz bacharelado, né? A Gleice faz licenciatura. O Maicon quer fazer licenciatura. Mas uma coisa comum que há é que os cursos de licenciatura atuais, eles ainda são muito próximos dos cursos de bacharelado. Muito! A estrutura curricular dos nossos cursos de licenciatura ainda é quase que isomorfa à boa e velha 3+1. Tá? Então ainda há uma ênfase muito grande na questão do conteúdo matemático específico, né? E uma dificuldade em articular esse conteúdo matemático específico com a questão da escola, com as metodologias de ensino e tudo mais. Quer dizer, os conhecimentos pedagógicos e os conhecimentos específicos matemáticos, nos cursos de licenciatura, eles ainda carecem de uma maior articulação. Então, acho que boa parte da dificuldade dos estudantes passa por esse ponto. A gente vai falar sobre isso agora. Então, vamos lá. Deixa eu então continuar aqui. Ops. Ih, rapaz, apertei o botão errado. Catástrofe absoluta. Catástrofe na matemática humanista ao vivo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Apertei o botão errado. Isso, vamos lá. Então, olha, uma pergunta que o Maicon fez. Ah, não, peraí, vocês tinham perguntado. As diferenças, olha a cabeça. Quais são as diferenças, ou a diferença entre curso de licenciatura, o curso de bacharelado e o curso em matemática aplicada? Há outras modalidades de cursos de matemática atualmente, e eu vou falar sobre elas agora. Então, tá joia? Bom, a licenciatura, naturalmente, a função primeira é formar professores, né, que ensinam matemática, tá certo? Quer dizer, essa é a função primeira. Então é um curso que busca instrumentalizar esse professor com o conteúdo matemático que ele precisa conhecer, com estratégias de ensino,
com o conhecimento da estrutura da escola. O que acontece é que os cursos de licenciatura, eles historicamente, essas veias que tratam do conhecimento específico matemático puro, a veia que lida com a questão do conhecimento pedagógico, né, puro ou até articulado com o conhecimento matemático, normalmente são veias que vêm de lugares diferentes e que têm historicamente dentro da universidade uma grande dificuldade de conversarem entre si. Então, isso é uma coisa interessante, tá, da gente falar. O curso de bacharelado, ele é um curso genérico, ele é um curso que busca formar um matemático genérico, né? A gente diz que é um curso voltado para pesquisa, mas cursos de bacharelado são cursos que dão uma formação pura, né, de conhecimento específico matemático e que, em princípio, é genérico. Ela não é tematizada ou aproximada da escola ou de outros pontos. Ela é uma abordagem ao conhecimento matemático por si, tá certo? Então, o bacharelado, ele é um curso com essa característica. É um curso de matemática aplicada, isso é uma coisa interessante. Ele é quase que uma adaptação do curso de bacharelado em termos de preocupar-se com a implementação ou a aproximação daquela teoria matemática trabalhada nos cursos de bacharelado dos problemas reais, né? Às vezes, um problema envolvendo física matemática, envolvendo petróleo, envolvendo problemas de física nuclear, partículas, química. Você tem todo tipo de problemas de geologia, problemas de... Enfim, você tem toda sorte de problemas de diferentes tipos, né? E a matemática aplicada, ela busca trabalhar e apresentar a matemática, então tem uma matemática sólida, mas há também uma preocupação numérica, computacional, em aproximar esses modelos teóricos de uma implementação no real. Então ele é um curso que pega o bacharelado e parte rumo ao real por meio de considerações numérico-computacionais. Então, eu acho que esses são 3 grandes eixos de formação envolvendo matemática. Eu entendo que hoje, se fosse falar qual dos 3 é o mais promissor em termos de... Agora falando em termos de mercado, de salário e tal, eu acho que matemática aplicada seria hoje o eixo com maior potencial entre os 3, tá certo? Porque você pode se aproximar e flertar com projetos de todo tipo de área diferente. Então, você pode ter empresas de todo tipo, resolvendo problemas de toda ordem, e eles precisam de um matemático aplicado para tentar fazer uma tradução, né, desses modelos matemáticos que são muito específicos, né, aos pontos de implementação mais específicos dessas empresas. Então, eu acho que é algo bastante interessante mesmo. Então, essa, grosso modo, são assim as 3 grandes divisões. Assim. Claro, a gente tem ainda estatística, tá certo? Que já é para um outro lado. A gente tem atuária, que já é um primo da estatística, mas mais ligada à questão de seguros, tá certo? Que tem algumas questões, quase como estatística aplicada a certo perfil de ação, e outras áreas afins, tá certo? Hoje a UFRJ tem um curso de engenharia matemática, né, que é um curso onde você tem, quase um curso de bacharelado, mas você tem disciplinas de outras ciências também, para tentar fazer um meio de campo teórico. É um curso interessante. Eu olhei a grade
a grade curricular, é aquela história, grade curricular não é currículo, né? Mas eu imaginei o que aquela grade curricular, o que ela busca organizar em termos de currículo. Então dá uma ideia. Deve ser um curso interessante. Eu assim não conheço em detalhes. Tá certo? Aqui, ó. O Rodrigo Gomes está perguntando assim, professor. Tá aqui, ó. O Rodrigo está perguntando. E a engenharia matemática, o que seria? Exatamente isso que eu falei agora. Rodrigo, é um curso onde você tem, por exemplo, você pode ter uma disciplina de fundamentos de física, de química, coisas assim. Então, numa perspectiva teórica e alguns pontos de conexão computacional, mas ele abre um pouco mais para outras ciências, né? Não apenas uma matemática em si. Ele abre para outras ciências e vê a matemática como algo transversal a todas. É um pouco diferente da matemática aplicada. É quase que uma prima da matemática aplicada. Tá certo? Mas é interessante. Isso aí é um curso de graduação. Hoje você tem mestrados, né, doutorados em matemática aplicada. Isso é algo que pode ser interessante, né, para alguém que às vezes não gosta de matemática, não quer ser professor, pode fazer bacharelado, pode fazer matemática aplicada, e ele pode fazer, às vezes, engenharia matemática, tá certo? São possibilidades interessantes. É isso. Maravilha. Daqui a pouco a gente está voltando. Então, uma outra pergunta que o Maicon fez, né, lá no post dele no Facebook, que eu estava querendo responder, é como se preparar para fazer licenciatura em matemática. Tá certo? Bom, então eu acho o seguinte, eu acho que sobre questão de conteúdo e conhecimentos prévios, quer dizer, o que um estudante que quer fazer licenciatura em matemática, o que ele deve estudar, né, para se preparar, para antecipar um pouco estudos que ele vai precisar encaminhar na universidade. Bom, então tem o Enem, tem tudo isso. Mas, além do Enem, eu sugiro aos colegas que buscam fazer licenciatura em matemática que eles busquem focar em o trato algébrico, a coisa das manipulações algébricas, simplificações, resolver equações, aquelas manipulações algébricas clássicas, aquelas regrinhas de manipulação algébrica. Isso é uma coisa importante, que não cai no Enem diretamente, não é o perfil, né, de objeto, ou os itens do Enem não se dão sobre manipulações algébricas específicas, mas a universidade ela demanda isso bastante em várias disciplinas. Então eu acho que você dá uma antecipada nesses estudos pode ajudar. A parte de funções, representações e elementos fundamentais, isso é muito importante, né? Entender funções, saber o que é uma função, conhecer os gráficos das funções mais comuns, como elas funcionam, tá? Entender o que é a composição de funções, tentar ver o que é o domínio, né, de validade de uma função, né, saber diferenciar o domínio de validade de um domínio de definição, saber o que é a imagem de uma função, o que é o contradomínio de uma função, diferenciar imagem de contradomínio. Então, esses pontos mais fundamentais, eu acho que vale a pena fazer alguma leitura antes. Você passou para matemática, tal, as aulas vão começar em março, maravilha, chega em fevereiro, chega em janeiro, dá uma lida para tentar só chamar essas coisas para a cabeça. Eu acho que vai poder ajudar. Uma coisa que eu acho particularmente importante é a parte de geometria analítica e vetores. No Enem, vetor não faz parte da lista de objetos de conhecimento. Cai vetor no Enem, mas o vetor está na prova de física para representar a ação de uma força. Mas não cai vetor no Enem
em termos de representação analítica no plano, um vetor por coordenadas, o vetor 2, 3. Isso não cai no Enem. Então, pelo fato da abordagem analítica dos vetores não cair no Enem, e a gente até hoje, apesar da base, nós não termos um currículo nacional de ensino médio, o que acaba acontecendo no ensino médio é o que cai no Enem. Quer dizer, o que as escolas ensinam, o que os cursinhos ensinam, é o que vai cair no Enem. Tá certo? Então, as escolas não estão mais, a maioria delas, falando sobre vetores. Geometria analítica cai muito pouco no Enem. Às vezes, sabe, alguma equação de uma reta, uma coisa assim, tá? De uma circunferência, olha lá, mas assim, muito superficial. Então, as escolas, sabendo disso, elas dão uma ênfase nula ou muito pequena nesses tópicos. Então, quando o estudante chega na universidade para fazer geometria analítica, muitos professores acham que na escola ainda ensinam vetores, sabe? E não ensina vetor mais. Então, eles às vezes correm muito no início. Então, isso gera muitas dificuldades. Geometria analítica na universidade e cálculo são as duas grandes vilãs dos períodos mais iniciais. Galera que está aqui no chat, né, que está fazendo o curso de licenciatura, deve lembrar que quando estudou cálculo ou geometria analítica, foram realmente momentos um pouco mais difíceis, né? Outra coisa importante que eu queria falar é estar atento, como se preparar para fazer licenciatura em matemática. Vou falar, estar atento às mudanças nas formas de comunicação. A universidade, ela fala diferente e ela espera ouvir de você algo diferente do que você falava na escola. Então, os professores vão falar de um jeito que você vai achar estranho. Não é o jeito comum, eu digo assim, o jeito matemático. Entra em cena um certo rigor, um certo formalismo que na escola não existia. Então você deve estar aberto a isso, entender que esse novo jeito de falar, essa nova linguagem, ela faz parte do crescimento, faz parte da aprendizagem. É quase como que um conteúdo, né? E também na hora de você falar, de você numa prova, escrever, resolver uma questão, a universidade vai esperar que você resolva seguindo certos parâmetros, né? Aprenda esses parâmetros, conheça esses parâmetros. Então, é muito importante para fazer licenciatura e também bacharelado e também matemática aplicada, todo mundo que está me assistindo, para fazer todos esses cursos é muito importante vocês estarem abertos a receberem um outro tipo de perspectiva nos meios de comunicação que você recebe e que você usa, tá certo? Mudam um pouco os parâmetros, tá certo? De rigor, de formalismo, tá certo? Vocês vão ver que muda. É como se fosse, nossa, a matemática não era assim na escola, mas agora é, né? Então o que agora é? O que mudou, tá certo? Isso é uma coisa interessante. Uma coisa que eu queria perguntar para o pessoal que está aí no chat, pessoal que está aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte: eu penso em fazer um programa sobre quem acabou o curso de licenciatura. Hoje eu vi o post de uma outra menina falando que ela acabou o curso de licenciatura e que deu um branco nela, que ela não sabe o que fazer, que ela está insegura. Então a gente podia fazer um programa sobre isso. Acabei o curso de licenciatura, e agora? Tá certo? Se vocês quiserem conversar um pouco sobre isso, pode ser um tema de programa. Tá legal? Então vamos lá ver o que o pessoal tá falando aqui. Cara, eu precisava ter assistido uma palestra dessa quando eu cursava licenciatura. Então, Boaventura,
Rapaz, eu te agradeço aí a fala. Vamos então compartilhar para os colegas, para os seus estudantes, para que eles possam aí pensar nessas coisas aí. Obrigado pelo ponto. A Gioconda fala assim: ó, eu comecei a licenciatura em matemática por birra. Como assim que eu não entendia? Fiz o ensino médio sem matemática significativa, acabei me apaixonando pelo curso. Os estágios me deram certeza do que eu queria fazer. E hoje demonstro minha paixão pela matemática nas minhas aulas. Eu penso e sinto que vale a pena. Tá? Então, aí cortou um pouco aqui, Gioconda, porque tem aqui um limite de caracteres. Se você puder postar esse finalzinho para quem tem dúvidas, tá? Mas eu acho que isso que a Gioconda falou é muito legal, porque inclusive eu vou estar falando algo parecido, similar para o Maicon. Eu acho que, veja, a questão do estágio, participar, se engajar em projetos da universidade, projetos de ensino, projetos de extensão, tá certo? PIBID, às vezes, iniciação à docência. Eu vou agora falar sobre isso, iniciação científica. Isso são formas de você entrar em contato, de você se aproximar mais da sua área. Sair um pouco só daquelas disciplinas, né, e entrar mais e se aproximar de professores que estão mais engajados na ponta de ação do curso que vocês estão fazendo. Tá? Isso daí é legal. O Valdir está falando aqui, olha, gostaria que houvesse um curso superior de formação de professores que ensina matemática, um curso voltado exclusivamente para professores, um curso que discute de fato os conhecimentos matemáticos e didáticos da educação básica. Pois é, Valdir, eu estava falando sobre isso agora. Quer dizer, a gente ainda tem nos cursos de licenciatura uma grande dificuldade em nos aproximarmos dos conteúdos da matemática escolar, mas de uma maneira não apenas ligada ao conteúdo, mas ligada às especificidades do ensino daquele conteúdo, né, da aprendizagem daquele conteúdo, né, dos instrumentos, dos recursos que nós podemos usar para trabalhar aquele conteúdo, né, da história daquele conteúdo. Eu vou falar sobre isso aqui. Quer dizer, eu acho que a gente, hoje eu sinto, até na minha universidade mesmo, eu sinto que muitos professores, quando a gente fala assim, olha, a gente vai ter uma disciplina de trigonometria. E aí o pessoal fala, mas pô, trigonometria, isso daí é assunto de ensino médio, os caras já têm que saber. Não, mas quando eu falo ter uma disciplina de trigonometria, não é para ensinar os estudantes trigonometria, é para a gente discutir ensino e aprendizagem de trigonometria, né? O uso de tecnologia no ensino e na aprendizagem de trigonometria, né? A história da trigonometria, né? Como é a trigonometria na escola, né? Quais são as estratégias, por exemplo, para você trabalhar a trigonometria na escola, a transição entre a trigonometria no triângulo retângulo, a trigonometria no círculo trigonométrico e a trigonometria das funções trigonométricas. Então você vê que tem várias dimensões de trigonometria. E não é ensinar conteúdo, é a gente falar do trabalho do professor. Então isso que o Valdir está falando, Valdir, eu compartilho com você. Eu também gostaria que houvesse um curso realmente preocupado e exclusivamente para a formação do professor. Nós temos hoje no papel, em termos prescritos, mas nós ainda estamos patinando na formação real desses estudantes. Tá certo? Boa mensagem. Deixa então falar aqui, ó, tem aqui uma mensagem do Marcos Petrucci. Ele falou aqui o seguinte: é um programa que permita uma reflexão em conjunto com os egressos da licenciatura será bastante rico. Então, ó, combinou, fechou. Maravilha, Marcos. Eu acho que é uma ótima ideia. Rafaela Chaves, querida Rafa, excelente colocação, Matias. Maravilha, maravilha. Essa foto foi lá no IMPA, aquela faixa de móveis de bronze ali, só tem no IMPA, tá certo? Boa, muito legal, muito legal.
Vamos lá, nossa, tem aqui ó, a Róbia Silveira. Quando fiz matemática foi uma barra, estudar e trabalhar, e depois que me formei, enfrentar a turma foi pior ainda. Eu me sentia insegura e me acomodei, né? Hoje me arrependo. Então, ó, Rob, acho que a primeira coisa que você sacou é o mais importante. Se você já percebeu isso, eu acho que é algo que você deve agora tentar sensível, né, a talvez essa lacuna, por correr atrás. Eu acho muito legal isso. Bacana essa sua observação. Um ponto que a Róbia traz e que eu acho muito interessante é que ela fala que ela trabalhava, né? Então, por exemplo, eu conheço muitos professores que falam assim: não dá para fazer um curso de licenciatura e trabalhar. Não dá. Se você quer trabalhar, não faz universidade, porque não vai dar. Gente, isso é um absurdo tão grande, né? Eu acho isso um absurdo. Nós temos que entender o seguinte: na maioria dos casos, né, as pessoas que trabalham durante o dia e fazem licenciatura à noite, elas não trabalham porque elas querem trabalhar ou elas não estão priorizando a universidade. Eu entendo que quando alguém trabalha o dia inteiro e vai fazer licenciatura à noite, eu entendo que a pessoa está priorizando a universidade. Porque para você trabalhar o dia inteiro e ir para uma universidade, é porque você realmente quer. Então isso é sinal de garra, é sinal de compromisso, tá certo? E a universidade tem que entender que no país que a gente está, com a realidade que a gente está, estudantes que trabalham é uma coisa normal. E a universidade tem que estar preparada para lidar com isso, né? Alguns professores são sensíveis a isso, tá certo? Outros não são, tá? Eu levo isso muito em consideração. Para mim, o estudante que trabalha o dia inteiro e vai à noite para a universidade, esse cara é um herói. Então eu vou dar o meu sangue por esse garoto, tá? Eu vou dar um sangue para formar, vou atender fora de horário, na hora que ele tiver um tempo, eu vou me desdobrar, porque eu sei a dificuldade que ele está encarando. Então eu acho que isso faz parte do meu trabalho, né? Abrir tempo para recuperar, às vezes, um ou outro ponto que ele não pôde participar. Tá certo? Um estudante que dorme, né, na minha aula porque ele está exausto, isso não é sinal de que ele não está interessado. Tá certo? Então eu acho que a gente tem que, enfim, isso aí é um papo para um outro programa, né? A Daniele Zamboni falando, exatamente, Dani, foi em Volta Redonda. Volta Redonda, exatamente. Beijo, Dani, obrigado. Sabia que a minha memória foi perto, né? Foi mais ou menos perto, né? Então, vamos lá. Que mais? Nossa, é muita mensagem. Estou com 6 páginas aqui. Olha, temos muita oferta para a área. A questão é, como dizia Darcy Ribeiro, a crise na educação não é crise, é projeto. Não temos investimentos. As escolas públicas vivem sobre ataques. Isso é um fato, tá certo? Isso é um fato, né? Isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Eu acho, inclusive, que é um tema de programa. Eu gostaria muito de falar sobre educação pública, sobre as ações recentes que vêm se dando nas universidades e nas escolas. Acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, tá certo? E eu não vou me furtar a falar, não. Eu vou realmente falar sobre isso, tá certo? Mas há muitos cursos de licenciatura sendo oferecidos. Eu vou até falar isso agora. Muitos são à distância, porque é um curso que é um curso de baixo custo de oferta, né? Em princípio, veja, é um curso que tem uma certa mentalidade de que formar professor de matemática é só ensinar matemática escolar. Tem muito curso que faz isso. Montar um curso à distância é uma coisa que é uma saída muito barata e de muito baixa qualidade. Então isso é uma coisa que eu vou falar
Alguém tinha falado aqui numa página anterior, eu vi de relance, era alguém falando assim, de a gente saber onde que a gente faz um curso de matemática. Alguém falou sobre isso. Eu agora não vou conseguir localizar. A Ângel chegou, super humanista, tá tranquilo. Ângel, bem-vinda. Olha aí, a Joconda tá falando aqui também. Trabalhar e estudar, tua fala nos emociona, professor. Passei por isso. É isso daí. Eu acho que isso aí não é assim, a gente se desdobrar para poder atender, para poder correr atrás e dar, ajudar esse estudante. Isso aí não é a favor, não. Isso é obrigação. É como eu vejo, tá certo? Então, os estudantes, meus estudantes aí da UF, que trabalham, tá certo? Muitos não vão me deixar mentir. Às vezes que eu atendi lá no lanche, de tarde, pessoal que perdia a aula, e eu passava a aula inteira para ele de novo, tá certo? Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que, dentro do possível, do que é viável, a gente se dedicar. Maravilha. O José Cândido está falando assim: se não compreendermos isso, mestre, daremos aulas apenas para a classe média e alta. Nós, estudantes de classes baixas, temos que trabalhar para nos sustentar. Exatamente. E, José Cândido, a universidade ela tem uma política, por exemplo, de acesso à universidade. A gente tem cota por baixa renda. Pô, se eu tenho uma política na universidade de cotas, né, por renda, né, por escola pública, por renda, né, então eu me torno obrigado, a universidade é obrigada a ter uma política de manutenção desse estudante na universidade. Tá certo? Quer dizer, não é só dar acesso, é manter o estudante na universidade. Tá certo? Então, isso daí que você está falando metade e outra metade. Maravilha, José? Show de bola. Vamos então lá prosseguir. Cara, o Maicon, eu achei que ele ia pintar aí, até agora o Maicon não pintou. Então, vamos ver se daqui a pouco se ele chega aí na área. Quais são as dificuldades na graduação? Então, pessoal que fez licenciatura em matemática, que quer fazer licenciatura em matemática, quais são as dificuldades do curso de licenciatura em matemática? São dificuldades também do curso de bacharelado, são dificuldades também da matemática aplicada. Tudo que eu vou falar aqui vale para todos os cursos de matemática. Primeira coisa muito importante, é um jeito diferente de se fazer matemática. Na universidade, a forma de se fazer matemática, a matemática que é feita na universidade, na prova, na aula, na palestra que você assiste, ela tem outros parâmetros. Ela é feita de uma outra maneira diferente. Então é um novo jeito de fazer matemática. Então, muitos estudantes, quando chegam na universidade, eles sofrem muito e acham que não sabem nada. E, na verdade, eles sabem. Só que o problema não é o que eles sabem ou não, mas sim o como aquilo que eles sabem está entrando em cena ou chegando em cena. Digo, como o professor dá a aula dele, como ele fala das coisas, como ele coloca na prova, o que ele espera que você responda na prova, o jeito de demonstrar, não é algo familiar na escola. E esse novo não é um novo no que, é um novo no como. Então tem muito a ver com a forma de se fazer matemática e com o jeito de se comunicar, como eu falei há pouco. Então essa eu acho que é uma grande dificuldade em qualquer graduação de matemática. Mas você sabendo disso antecipadamente, quando você perceber que, mas tá difícil isso daí, você pode sentir-se mais seguro de que não é o que você sabe. Pode ser uma adaptação de como você comunica o que você sabe ou não. Tá certo? Então isso é um ponto importante. Jeito diferente de comunicar matemática.
tá? Não só de fazer, mas de comunicar, de escrever o que você vai ler, os livros de matemática que você vai ler. O pessoal fala, mas isso é matemática superior. Não é matemática superior apenas em termos de conteúdo. É uma outra matemática em termos de forma, sabe? No jeito de falar. A sintaxe, ela é totalmente diferente na universidade do que é na escola. Então isso é uma coisa que vocês têm que estar muito atentos. Galera que vai fazer matemática, prestem atenção nisso, tá? Uma coisa que é uma grande dificuldade nos cursos de graduação, particularmente no curso de licenciatura, eu acho que essa é uma... traz dificuldades, não é nenhuma dificuldade em si, mas traz dificuldades, que é a desarticulação entre a formação que você recebe na universidade, fazendo as disciplinas, e as suas expectativas enquanto estudante, enquanto formando, né? Do seu exercício profissional no futuro. Quer dizer, você não consegue ver, às vezes, na universidade, como eu vou usar isso? Eu estou aprendendo isso para quê? Professor, isso serve para quê? Eu vou usar isso em quê? Na escola? Eu vou ensinar isso na escola? Por que eu estou aprendendo isso? Isso é uma coisa importante para o professor de matemática? Por que é importante? Você poderia me falar? E a universidade peca um pouco, às vezes, em justificar a coisas que ela ensina. Às vezes são justificativas que são levianas, tipo, se você não souber matemática, você não pode ser professor de matemática, tá? Mas saber que matemática, como assim, sabe? Então são pontos para pensar. Então essa desarticulação entre conteúdo ensinado na universidade, tá? E o que você esperava receber para a sua formação, né? Um conteúdo, não apenas conteúdo matemático, mas conteúdo pedagógico, articulação de conteúdo pedagógico com conteúdo específico, isso é um pouco mais raro, um pouco mais complexo de chegar na universidade, né? Então, conteúdos desarticulados da prática e descolados da escola. Então, por exemplo, eu vejo cursos de licenciatura onde você estuda equações diferenciais, mas você não faz um curso sobre trigonometria naqueles moldes que eu falei, ou sobre análise combinatória naqueles moldes que eu falei. Tá certo? Ninguém fala sobre análise combinatória no curso de licenciatura, às vezes, de uma maneira envolvendo ensino e aprendizagem, não só o conteúdo matemático, né? Então isso é uma coisa importante. Papos e perguntas. Mais perguntas para vocês. A Graziele está falando aqui. Puxa, tô meio atrasada no vídeo. Sem problema, Graziele. Não tem problema. Depois, se você tiver perdido alguma parte aí no vídeo, essa fala de hoje ela vai toda pro YouTube. Vai ficar no YouTube todinha. Você pode assistir depois com calma. Seja sempre bem-vindo. Tô feliz que você tá aí. Tá certo? A Ângela está falando aqui, olha, muitos professores se colocam num patamar inatingível e se sentem confortáveis em suas posições. Muitas vezes eu, durante as aulas, conversava sobre isso respeitosamente com os professores. Isso é verdade, Ângelo. Muitos professores não estão dispostos a dedicar o seu tempo na universidade ao suporte às atividades de ensino e aprendizagem. Né? Às vezes a dedicação maior é às atividades de pesquisa, né? E aí isso gera às vezes uma certa desconexão do professor, uma certa indisposição. Veja, não é indisponibilidade, não, é indisposição. Você vê que mas tem restrições, joga para o monitor, quer dizer, eu acho isso às vezes complicado, tá? E aí a Anjo continua falando aqui o seguinte: eles compreendiam e por vezes concordavam, mas diziam que eu deveria ser advogada, porque questionava muito. Os colegas também falavam, porque parece que o modelo é este, e ponto. Pois por exemplo, muitos professores, eles assim não estão dispostos. E aí eles às vezes dão um passa-fora desse absurdo, né? Como a Anjo recebeu. Tá certo? Eu acho o fim da picada. Acho muito triste um professor falar isso para
o estudante. Mas não é todo professor que fala isso e se coloca nessa posição, tá certo? Eu verdadeiramente amo estar com os meus estudantes, amo ser questionados por eles. Pode falar, pode trazer, pode chegar, pode perguntar, pode rever, pode encontrar. Eu sempre estou muito disponível aí. A Luciana, a querida Luciana, super matemática humanista, super fã da matemática humanista, fala assim, ó, na rural, há muitos anos atrás, só havia 5 disciplinas específicas para educação e ensino. Fiz bacharelado junto, porque as disciplinas eram basicamente as mesmas. Pois é, Luciana, isso é o que a gente chama de currículo 3+1. São 3 anos de bacharelado e que você de disciplinas que você faz num outro instituto, num outro centro, com outros professores que não conversam com os professores do departamento de matemática, tá certo? Então fica muito difícil de você dar uma formação mais robusta, mais significativa, que articule o conhecimento matemático específico com o que você vai fazer na escola. Os cursos de licenciatura têm um pouco disso até hoje, mas essas reformas curriculares que vêm chegando agora em cena, em 2015, agora foi uma última, eu presumo que a gente deva ter uma outra, eu não sei, mais em breve, porque esse governo ele tá tão estranho para onde as coisas vão em educação que eu já não sei mais. Mas a gente, em tese, precisaria de mais uma reforma das licenciaturas para aproximar um pouco mais das questões da base e também para reformular um pouco as questões de estágio, né, que agora seria residência pedagógica. Tem um projeto, tem a Base Nacional Curricular de Formação de Professores, que foi um documento que saiu no final de 2018, que é interessante, que vale a pena consultar. Coloca no Google que a gente acha. A Márcia Cristina está falando aqui, olha, a matemática é linda, é só se dedicar. Então, manda brasa, Márcia. É isso aí. A gente se dedica quando a gente respira, quando a gente gosta muito. Isso daí já traz uma vantagem pra gente enorme, 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 enorme. Maravilha. Então vamos prosseguir, pessoal, aí no chat. Quais são as dificuldades na graduação? Então eu queria colocar para superar as dificuldades. Isso é uma dica agora. Está quase acabando já o programa, pessoal. Né? O Michael acabou não pintando na área, mas eu espero que ele veja o programa depois, tá certo? Que aí é o seguinte, então, vistas essas dificuldades, como a gente supera? Queridos, todo o programa aqui da Matemática Humanista, a canequinha, né? Não podia faltar a caneca. Eu sempre tenho que falar dessa caneca. Então, veja, para superar dificuldades, eu acho importante que todo estudante, dentro do possível, eu acho que esse é um ponto que dificulta a vida do estudante que trabalha um pouco, porque como ele não tem tempo para poder participar, a questão de estágio já é mais complicado, tem que ser numa escola à noite, etc e tal. Isso é uma coisa complicada pra caramba. Mas eu digo assim, havendo disponibilidade, tentar se engajar no PIBID, isso é uma coisa muito importante, programas de iniciação à docência. Eu acho que isso vai te aproximar muito das questões relevantes da escola, da carreira de professor. Eu acho que é uma experiência incrível. As universidades públicas, elas têm esse programa, tá certo? Isso é muito importante. Tá? Eu acho que você podendo se engajar, logo de cara se engaje, tá? Projetos de iniciação científica. Isso é uma coisa legal. Há professores que têm projetos de iniciação científica em atividades, em projetos de pesquisa ligados a ensino e aprendizagem. Então pode ser algo para você, fora das disciplinas, você buscar conexões e se aproximar do curso de licenciatura.
Programas de monitoria, uma coisa legal. Acho que eu, por exemplo, eu fui monitor na UFRJ e foi incrível, foi uma experiência incrível para mim. Eu fui monitor de cálculo. Aprendi horrores sobre cálculo e sobre como ensinar, como estar sensível ao estudante, né? Ele é o fim, né? Não sou eu o fim, não é o que eu ensino, mas é o que ele aprende, né? Então é estar ligado a isso. Eu aprendi muito sendo e participando de um programa de monitoria. Projetos de extensão, eu acho que os projetos de extensão são projetos muito pouco valorizados na universidade. Quando você compara com pesquisa e ensino, a extensão é como se fosse o primo pobre, sabe como é que é? Dentro da universidade, ovelha negra da família, né? Eu acho que são projetos interessantes, que às vezes são mais transversais, são transdisciplinares, são interdisciplinares, projetos que se comunicam com a comunidade mais diretamente. Então é muito interessante, eu acho que traz um retorno, um feedback na formação de vocês, acho incrível, sabe? Muito interessante. Eu acho que vocês se engajarem, estudantes, durante a licenciatura em matemática, se engajarem no PIBID, em iniciação científica, em monitoria e extensão, cara, isso daí é golaço. Não percam a oportunidade de se engajarem nesses projetos, tá certo? Algumas sugestões para acabar o papo de hoje. Eu acho que alguém tinha falado sobre onde fazer licenciatura. E eu falo para vocês que eu recomendaria, se você tiver a possibilidade de escolher ou fazer o Enem, de você buscar fazer licenciatura em um curso presencial de uma universidade pública, tá certo? Se a sua disponibilidade permitir, que você tente realmente fazer isso. São os melhores cursos de licenciatura do país, são os das universidades públicas. Ponto. Tá? Há bons cursos em universidades privadas? Há. Mas, se você comparar em termos de quantos há assim, proporcionalmente, relativamente, o número de bons cursos de licenciatura em universidades particulares é pequeno comparado aos das universidades públicas. Tá? Então eu recomendo, se possível, fazer numa universidade pública, tá certo? Uma coisa que vem acontecendo agora nos últimos anos é que os cursos de licenciatura, eu até falei isso há pouco, por eles serem facilmente implementáveis à distância, em um certo sentido, pelo menos a parte de conteúdo, né, barato, porque não tem laboratório, para quem pensa só, né, que não quer fazer laboratório de ensino, que não pensa só em conteúdo, se é esse o direcionamento curricular do curso que você está fazendo, é super barato, você só vai ensinar conteúdo, tá certo? É como bacharelado, é um curso barato de fazer à distância, tá certo? Então, muitos cursos à distância de licenciatura, muitos cursos de licenciatura vêm sendo dados à distância. E eu não acho muito legal. A maioria deles, assim, não gosto. Tá? Não são de boa qualidade. Você tem o do CEDERJ, que é um curso. É um curso legal. É um curso legal. Mas eu acho que quando você compara com um curso presencial, você tem uma maior oportunidade de participação e engajamento em projetos complementares. Eu acho que o curso à distância, nesse momento, oferece maior dificuldade. Então, o que eu falei no slide anterior sobre o engajamento do PIBID, iniciação científica, essas coisas, para quem está fazendo à distância, complica um pouco o meio de campo. Tá certo? Há cursos à distância de licenciatura que são até bem interessantes, mas são poucos, tá certo? Uma coisa que eu ia colocar é o seguinte, uma sugestão importante aqui que eu dou estejam atentos a fatores que são centrais ou que deveriam ser centrais, como o Valdir falou ainda há pouco, tá certo? Né? São cursos centrais, né? Que
deveriam ser centrais, mas que são tratados de forma periférica ou nula. Uso de tecnologia e da história. Então, por exemplo, quando vocês estiverem fazendo um curso de licenciatura, tá certo? Você tem uma boa possibilidade de expandir seus conhecimentos se você buscar suporte e aporte teórico em tecnologia e história. Isso é muito legal. Eu acho que vai trazer um aprofundamento muito grande, tá? É importante estar atento às áreas de pesquisa em educação matemática. Quer dizer, você está fazendo um curso de licenciatura em matemática, então educação matemática é a área que você está mais conectado diretamente. Busque conhecer as áreas de pesquisa atuais em educação matemática, busque se informar. Eu acho que isso vai te dar perspectivas interessantes de como aproveitar melhor a formação que você está recebendo da universidade. Participe de eventos da área. Eventos. O Enem, não o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, o Encontro Nacional de Educação Matemática, encontro de pesquisadores, seminários de às vezes, eventos locais, estaduais, municipais de educação matemática. Tem um monte, né? Semanas acadêmicas. Busquem participar de eventos que promovam atividades e palestras e apresentem pesquisas em educação matemática. Isso é uma coisa que eu acho que vai ser muito importante. Busque compreender, isso é uma coisa importante pra caramba. Busque compreender como funcionam as avaliações em larga escala no Brasil, mesmo que você não concorde com a forma com a qual elas são encaminhadas e se relacionam com a escola, tá? Mas busquem compreender como elas funcionam, porque no cotidiano do professor que trabalha na escola pública, queridos, é isso o dia inteiro. É o gestor, é o diretor da escola falando sobre DEB, sobre nota na Prova Brasil, Então, essas cobranças se dão de maneira muito intensa. Então, você conhecer, saber como funcionam essas avaliações em larga escala, os testes ligados a essas avaliações, é uma coisa que vai te colocar em posição de criticar de forma construtiva, né? Eu acho muito importante você conhecer para poder criticar, tá certo? Então eu acho importante ver como que essas avaliações se relacionam com as diretrizes, com a gestão escolar. Conheça a BNCC. A BNCC é uma referência que eu acho o formato dela não é legal. Eu esperava outra coisa de uma base nacional curricular comum. Eu já falei várias vezes sobre isso. Eu esperava um outro tipo de documento. Mas é importante que vocês conheçam o documento, né, que está aí. Tanto o do fundamental como a do ensino médio. Então conheçam as bases. Isso é uma coisa importante porque vai te dar um melhor posicionamento sobre as coisas que vão acontecer quando você sair da universidade. Conheça o documento. Por fim, eu queria recomendar a vocês que não entrem e nem comprem muito esses discursos extremos que há na universidade, por vezes encaminhados por professores, às vezes matemáticos puros falando mal da educação matemática, professores que trabalham com educação matemática falando mal dos matemáticos puros. Eu acho que essa polarização entre matemática pura e educação matemática, na prática, eu digo em termos de, assim, profissionais, não existe, tá certo? Isso é uma tolice. Eu acho que não existe, eu acho que realmente é uma tolice. O ponto, no entanto, para mim, é que essa polarização, apesar dela não fazer muito sentido, ela é muito real, usada como retórica para um jogo político que existe dentro da universidade. Então eu acho legal
que, de uma certa maneira, vocês não deem muito ouvidos a isso, vocês busquem aprender o que vocês puderem. Fiquem de fora dessa bobagem, né, de gato e rato que há às vezes entre educadores matemáticos e matemáticos puros. Né? Isso é uma retórica de um jogo político, né, que, na verdade, esse jogo político não está nem aí. Ele está nem aí para você. Tem a ver com o espaço dentro da universidade. Tem um vídeo da matemática humanista chamado A Partida de Tênis. Pessoal que quiser saber em detalhes o universo da universidade nessa briga entre educação matemática e matemática pura, eu convido vocês a assistirem esse vídeo da matemática humanista chamado A Partida de Tênis. Isso é muito legal. E acabou o programa. Agora queria falar com vocês aqui, ó, tem o André Vicente perguntando aqui, e o curso da Univesp? Esse é um curso interessante, André. O curso da Univesp é um curso bem interessante, tá certo? É um curso bem interessante. É um dos poucos, tá certo? A Graziele está perguntando aqui, tem algum espaço para se tratar da BNCC na nova grade da licenciatura da UF? Olha, essa é uma ótima pergunta, Graziele. Eu diria que sim e não. Sim e não, tá certo? Eu diria que houve avanços, mas a reforma da licenciatura na UF, ela foi não a mais adequada, mas a possível. Eu acho que foi uma condução muito bem feita pelo coordenador do curso, mas eu acho que ainda falta um pouco de espaço de uma discussão mais profunda sobre as questões da Base Nacional Curricular Comum. Há espaço em algumas disciplinas, né, mas eu não acho que exista um espaço mais orgânico e mais que não seja, olha, na disciplina tal você vai falar da base. Algo que seja dissolvido, que seja transversal. Eu acho que você falar de Base Nacional Curricular Comum, falar de currículo, falar de tecnologia, cara, isso daí são assuntos, Graziele, que são transversais a todas as disciplinas. Deveria ser contemplado em todas as disciplinas. Mas não acontece muito. Tá certo? Então... eu queria colocar uma coisa para vocês. Pessoal que tem mais perguntas, façam perguntas. A gente está chegando aqui no final do programa, tá certo? Eu queria só perguntar uma coisa para vocês. Não sei se o pessoal está aí assistindo ainda, mas eu queria convidá-los a participar de uma enquete rapidinho. Uma enquete rapidinho, que eu tenho uma curiosidade. Né, para o pessoal que está chegando na matemática humanista pela primeira vez, quem é a primeira vez que está participando do programa da Matemática Humanista ao vivo, eu queria convidá-los a participar dessa enquete aí. Como é que funciona essa enquete? Você pode pegar o seu celular, se você tiver com celular, pega seu celular, vai no site www.menti.com. Não é para mentir, é para falar a verdade. Aí quando você colocar www.menti.com, aí vai pedir para você entrar com um código. O código da nossa enquete hoje é o código 688205. Código 688205. Então quem estiver agora assistindo e quiser participar, basta pegar o celular, pega o celular agora, vai no site www.menti.com, digita o código 688205, tá certo? E o pessoal já começou a votar. E aí tem 3 perguntinhas, são 3 perguntinhas, que é o seguinte: entre as duas opções a seguir, qual? Ganhar bem e fazer o que não ama,
e não ganhar bem e fazer o que ama. Veja, eu não acho que uma coisa é o oposto da outra. E há casos intermediários aí, um monte. Eu só coloquei esses dois casos para poder provocar, para poder escolher apenas um. Para onde vocês iriam? Ganha bem e faz o que não ama, ou não ganha bem e faz o que ama? Essa é uma pergunta. Então votem aí. Queria saber. O pessoal já está votando aí, ó. Vamos lá. É ao vivo, isso é ao vivo, queridos. No momento são 9h33 da noite e o pessoal está ao vivo votando. Então isso daí, pessoal, na enquete, votem em www.menti.com e usa o código 688205. Ó, tá ganhando não ganhar bem e fazer o que ama. Então, é aquela história. Eu sei que isso, para o Maicon, que gerou a pergunta, que motivou esse programa, essa resposta não é uma resposta para o Maicon, não é o que o Maicon deve fazer, né? Mas dá um panorama geral de como que as pessoas estão percebendo o problema, né? Eu espero e agradeço a todos que estão agora no chat acompanhando o programa da Matemática Humanista. Agradeço muito a participação de todos vocês, né? A gente está dando aí um feedback legal para um colega e para vários estudantes que podem ter a dúvida parecida, né, ou similar da dúvida do Michael. Então, na frente está aí. Agora, qual é a próxima pergunta? Vocês já podem ir votando. São 3 perguntas. Que é o seguinte: indique 3 pontos positivos de cursar licenciatura em matemática. Então, vocês podem escrever 3 coisinhas, tá? Se puder escrever palavra curta, melhor. Olha, desenvolvimento pela matemática, foco. Aí, ó. Pessoal, vamos lá. Olha que bacana. Eita! Olha que máximo. E aí? Amar a profissão, discutir didáticas, cultura, desenvolvimento, foco. Esses são pontos positivos de cursar licenciatura em matemática. Quem se arrisca mais? Vamos lá, código é 688205, o pessoal está votando. Ajudar, ensinar, amar a profissão, desenvolvimento. Olha que legal. Maravilha. Inovar, inovação, bacana, muito legal isso daí. Muito legal. Passar o conhecimento. Bacana, hein? O pessoal está participando. Muito legal. Olha, desenvolver habilidades. Isso é uma coisa importante, né? Por exemplo, a Base Nacional Curricular Comum, ela se organiza numa perspectiva de competências e habilidades, né? Quando eu falei para vocês que o formato da Base Nacional Curricular Comum não me agrada, é justamente por isso. Porque quando a gente fala de quando você fala da pedagogia, das competências e das habilidades, ela nasceu para combater a fragmentação. Esse foi o princípio fundamental da pedagogia, das competências e habilidades. E a Base Nacional Curricular Comum, ela é um documento que traz 1.567 habilidades. Quer dizer, é a fragmentação da fragmentação da fragmentação. Então eu acho que o formato da base é um pouco contraditório, né, com o histórico de construção pedagógica das habilidades e competências. Mas, de uma certa maneira, eu entendo porque o documento chegou dessa maneira. Mas, enfim, não era a forma que eu esperava. Tá certo? Olha só! Caramba!
Caramba, tá um monte de coisa. Olha, amor pela matemática, melhorar o raciocínio, passar conhecimento, desenvolver habilidades, ensinar, ajudar as pessoas, uma boa área de trabalho, diminuir o analfabetismo, crescer, inovar, ajudar, transmitir conhecimento, compartilhar conhecimento. Legal isso, compartilhar, né? Compartilhar, né? Entender várias questões, matemática divertida. Pô, cara, que show! Show de bola! Adorando. E aí eu tenho, na próxima pergunta, que é a última pergunta do dia, olha que bacana aí, ó, que é 3 pontos negativos de cursar licenciatura em matemática. Então, pessoal que está na área, deixa eu botar aqui a próxima pergunta, essa aqui, ó, indique 3 pontos negativos de cursar licenciatura em matemática. Olha só, salário, muita coisa, não estudar, não ter domínio, saúde, muito curto tempo, cursar um bacharelado, falta de investimento, falta de reconhecimento, aproximação do professor, tá aí, uma coisa que a Ângela estava falando também, ganhar pouco, trabalha muito, risco, salário, né? Então, queridos, vamos lá, vou dar um tempo aí para vocês continuarem votando. Tô achando isso aqui o máximo. Veja, eu queria falar para vocês uma coisa curiosa. Eu não fiz licenciatura em matemática. Olha só que coisa. Eu fiz bacharelado em matemática. E eu só fui me aproximar da educação anos depois de eu ter já feito mestrado em matemática pura, quase um doutorado em matemática pura. Eu me aproximei de educação por conta de um trabalho que eu fiz de ensino de matemática para crianças que tinham deficiência visual. E essa experiência, ela me marcou muitíssimo. E eu decidi seguir para educação. E eu estudei muito educação, né? Na verdade, eu sempre gostei de história, filosofia da matemática. Esse era uma coisa que eu sempre estudei por si. Mas a parte de educação foi uma coisa que aconteceu anos depois. Então por que eu estou falando isso? Porque assim, gente, o amor, quando ele chega, ele vem bater na porta. A gente tem que estar aberto às possibilidades. O amor vai bater na sua porta. Então o que eu digo estejam atentos, estejam abertos, né? Jovens com 20 e pouquinhos anos, faz licenciatura, vê se você gosta, experimenta. Se você não gostar, tenta fazer outra coisa. Não é o fim do mundo. Não é essa de meu Deus, mas aí eu vou. Não tem meu Deus. A vida tem o seu caminho e a gente vai tateando, a gente vai conhecendo. E eu acho muito importante, verdadeiramente, que a gente tente estar aberto, né, aos caminhos que a vida propõe pra gente, a novas experiências, a novos desafios. Tu vê agora aqui, ó, 51 anos de idade, eu fui inventar um canal no YouTube. Por quê? Porque eu sinto a urgência de falar sobre educação, do meu amor pela educação. Eu sinto urgência de estar com vocês, eu sinto urgência de falar e praticar uma matemática mais inclusiva, né? Que não tem nenhum interesse de nada financeiro, de nada. Eu sinto essa urgência. Então eu criei isso daqui para poder me aproximar disso. E eu acho que a gente tem que estar aberto a isso. A vida é um caminho muito longo, muito lindo. E a gente pode mudar. A gente pode fazer pequenos desvios. Então, Maicon, querido Maicon, que fez a pergunta que motivou esse programa, eu falo de coração para você, rapaz. Ouça tudo isso que a gente falou aqui, todos esses pontos que a gente visitou e traga para você, veja como você se sente, né? E tenta, ou sim ou não, cara, e que você seja muito feliz na sua escolha,
nos seus caminhos, todos os estudantes. Deixa eu só ler aqui o que o pessoal falou aqui, ó. Falta de incentivo, desvalorização, falta de laboratório, distante da realidade, isso a gente falou aqui, né? Dificuldade para aplicar, a gente falou aqui. Muito pesado o conteúdo, quer dizer, muito conteúdo matemático, pouca conexão com as coisas da escola, a falta de investimento, isso é uma coisa sistêmica, tá certo? Distante da prática, formalismos. Então, esses são pontos, né, que o pessoal está falando, é legal, porque não fica só uma percepção do Matias, mas uma percepção de toda uma galera que está assistindo ao programa e está compartilhando com amor as suas percepções. Agradeço muito. Pessoal do chat, deixa eu dar um alô, uma despedida para todo mundo que está aqui falando. A Rafaela está falando assim, ó, você não fez licenciatura e é o melhor professor que eu conheço. Poxa, obrigado, Rafa. Eu amo realmente muito o que eu faço. E o que torna a gente professor é justamente o amor, né? E a gente se lançar em educação, a gente fazer educação, né? E eu acho que é isso. Eu assim me sinto um verdadeiro licenciado pela vida, tá certo? Verdadeiramente. Perguntas aqui, olha, o Rodrigo Souza está perguntando, professor, o que você acha das pesquisas que dizem que apenas 10% dos alunos brasileiros aprendem matemática ao final do ensino médio? Rapaz, isso é uma ótima pergunta, Rodrigo. E isso é uma coisa que eu falo a você, que eu vou voltar à questão das avaliações em larga escala. As avaliações em larga escala, elas dão alguns dados. Então, quando você faz uma pesquisa em que apenas 10% dos alunos brasileiros aprendem matemática ao final, isso significa o seguinte, que apenas 10% conseguiram, fazendo uma certa prova, que tem um certo entendimento do que é conhecimento matemático, apenas 10% desses estudantes conseguiram atender ou resolver as questões propostas por aquele instrumento. Tá certo? Veja, eu acho que a gente tem um drama, o nosso ensino médio ele é sim um gargalo, isso tem a ver com o reconhecimento da escola, tem a ver com o próprio desenho do nosso ensino médio. A gente tem um problema muito grande com o ensino médio, mas eu acho que ao mesmo tempo, ainda que eu concorde que a gente tem que melhorar muito no nosso ensino médio, eu acho que a gente tem que também lutar para ter um entendimento um pouco mais amplo sobre o que significa aprender matemática. Que matemática, né, que eu estou aprendendo? Não só se eu aprendo ou não, mas a gente trazer para a cena qual matemática ou o que, né, que eu não aprendi, o que eu aprendi. Né? Então eu vejo, por exemplo, muitos estudantes que às vezes conseguem resolver problemas, conseguem ter boas ideias, boas estratégias, mas às vezes eles não conseguem, por exemplo, resolver um problema de fatoração. Então, por exemplo, ok, eu entendo que não saber fazer fatoração é uma coisa que pode trazer prejuízo, mas eu acho que há coisas que são interessantes que os estudantes conseguem fazer que a gente não consegue captar pelos atuais modelos de teste, né, que estão conectados às avaliações em larga escala. Tá certo? Então, a Débora está falando aqui, você é uma inspiração. Obrigado, Debrinha querida. Muito obrigado. A Joconda, quando falaremos de educação matemática e inclusão, o produto desses dois eixos é ou pode ser humanista? Ele é totalmente humanista. A matemática humanista, por si, ela é um programa, Joconda, de inclusão. Porque na hora que a matemática humanista, ela considera que a matemática é feita pela gente. Ela é um artefato humano, ela é uma construção cultural humana. Então isso já é por si inclusivo, né?
Quando a gente tem uma perspectiva mais platônica da matemática, que é uma lei do universo, é uma lei que rege o mundo e que ninguém cria, as pessoas só descobrem a matemática, isso eu acho muito excludente de partida, né? Isso é uma coisa que eu acho que a matemática humanista traz naturalmente, essa questão mais inclusiva. Mas a inclusão em termos de práticas de inclusão, né, às vezes assim com acessibilidade, né, isso tudo eu queria falar. Eu tenho um episódio 6 da Matemática Humanista, onde eu falei sobre aquele projeto de ensino de matemática para deficientes visuais. Se a Gioconda não assistiu, convido a assistir, mas eu acho que a Gioconda participou sim. Episódio 6 da Matemática Humanista, tá no YouTube já, vale a pena. E é isso, maravilha. O João Rodrigo, parabéns pela aula. Obrigado, João. Sempre está sempre presente, sempre fico muito feliz com a sua presença. Vamos esperar que o Maicon diga o que ele decidiu. Em todo caso, sucesso, boa noite. Maravilha. Pessoal, é isso aí. Eu agradeço a todos. Eu desejo a todos uma excelente noite. Eu estou indo para São Paulo amanhã. Vou dar um curso muito legal na 10ª reunião da ABAV. Um curso sobre geração automática de itens. Vai ser muito legal. Pessoal de São Paulo, eu vou estar por lá. E volto para o próximo programa, da segunda-feira que vem. O tema eu ainda não sei qual vai ser, talvez seja até esse de acabei a licenciatura e agora, pode ser uma ótima ideia, eu gostei, talvez possa ser esse o tema, eu ainda não pensei, mas prometo que irei divulgar amplamente. Um beijo para todos, boa noite, muito obrigado pela presença e a gente se fala até semana que vem. Tchau, tchau!